Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, dando continuidade aqui às nossas aulas de física, né, vamos agora começar a nossa aula de ótica, tá? Então, a gente vai começar aí mais uma etapa. Eu estou selecionando alguns assuntos relativamente fáceis da física que dá para vocês estudarem, certo? Bom, a ótica basicamente ela vai estudar a luz, né, e os seus fenômenos, certo? Mas aí, o que é luz, né? Então a luz ela é uma forma de energia radiante, tá? Então ela pode ser considerada uma forma de energia radiante. A luz também é um agente físico que atua nos órgãos visuais, produz a sensação de visão, né? Ou seja, quando ela atua nos nossos olhos, ela produz essa sensação que a gente chama de visão. A luz ela também é uma onda eletromagnética, certo? Então, de todos os tipos de onda eletromagnética que existem, né? Raios gamas, raio-x, infravermelho, ondas de rádio, TV, certo? Então, todos esses tipos de onda, a luz ela fica aí nesse pedacinho colorido aí entre o ultravioleta e o infravermelho, tá? Aí a gente aumenta aqui e mostra o espectro de luz visível. Então, toda essa radiação que a gente tem nessa faixa, do raio gama até as ondas de rádio, elas são radiações eletromagnéticas, né? Mas a única que é visível é esse espectro visível da luz. Tá? Então, tudo que a gente vê, a gente consegue ver através dessa frequência aí do espectro visível da luz, ok? Então, mas na frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. A óptica ela se divide em duas partes, né? A óptica é uma parte da física que estuda a luz e os fenômenos relacionados com a luz, e ela se divide em duas partes, que é a óptica geométrica e a óptica física. A óptica geométrica ela trata da luz tentando utilizar elementos da geometria para representar a luz e a sua propagação. Já a óptica física, ela estuda a estrutura da luz, de que ela é feita e por aí vai, certo? Então, de começo, a gente vai começar pela óptica geométrica. Bom, a óptica ela é uma área da física que tem várias aplicações, né? Várias áreas de aplicação. Por exemplo, a correção de defeitos da visão, tá? Então, os óculos, né? Lentes de contato, a construção de objetos de observação, né, como telescópios, microscópios, binóculos, a fixação de imagens, né, como nas câmeras fotográficas que fixam a imagem num filme, ou então nas câmeras nas filmadoras. Né, então, fixação de imagens também é objeto de estudo da óptica. A construção de equipamentos de iluminação usado em festas, né? Um exemplo aí na última live aí do Alok, né? Que foi um show de luzes absurdo, né? Então tudo isso aí são equipamentos produzidos por pessoas especializadas na parte da ótica. Equipamentos também de medidas, né? Medidas geométricas de alta precisão, como o interferômetro, certo? Ele usa laser para fazer essas medidas aí com precisão cirúrgica, tá? Então, tem diversas outras áreas aí, né? Aplicação de lasers e coisa e tal. Então, você tem uma infinidade de áreas que se pode trabalhar dentro da óptica. Bom, então vamos falar um pouquinho agora das fontes de luz. Né? Então a gente tem que ter cuidado com esse conceito de fonte de luz, porque fonte de luz é tudo aquilo que a gente consegue ver. Tá? Então,
de um modo geral, né, analisando de uma forma generalizada, tudo que você consegue ver é uma fonte de luz. Então, eu sou uma fonte de luz, o celular é uma fonte de luz, né, uma cadeira é uma fonte de luz. Só que aí a gente pode classificar essas fontes de luz em dois tipos, né? Então, a gente pode ter as fontes primárias, que são aquelas que possuem luz própria, né? Por exemplo, o Sol, as estrelas, uma vela acesa, tá? Então, são fontes de luz primária. A gente tem também as fontes de luz secundárias, que não possuem luz própria e elas refletem a luz que vem de outras fontes, ou seja, de uma fonte primária. Então, a fonte secundária, ela não produz a própria luz, mas ela reflete a luz. Então, os objetos que vemos ao nosso redor, eles são fontes de luz secundária. Tá? Aí tem que ter cuidado com essa definição, porque, por exemplo, aqui a gente tem dois objetos, né, em situações diferentes. Então, na primeira situação, eu posso dizer que ele é uma fonte de luz primária. Então, a lâmpada acesa é uma fonte de luz primária, porque ele está produzindo a própria luz. Mas se ela estiver apagada, ele deixa de ser primária e passa a ser uma fonte de luz secundária. Tá? Então, cuidado com isso aí. Então, vamos ver mais exemplos. Né? Então, por exemplo, o Sol é luz primária. A Lua, secundária. Né? Porque a Lua ela reflete a luz do Sol. Certo? As estrelas, fonte de luz primária. Certo? Então, cuidado com isso aí. Fontes pontuais. Então, a fonte pontual é quando a dimensão da fonte é desprezível em relação à distância entre a fonte e o observador. Tá? Então, o tamanho da fonte não importa. Por exemplo, as estrelas. As estrelas nós vemos pontinhos de luz. Né? Então, a gente poderia dizer que são uma fonte de luz pontual. Tá? Mas sabemos que um pontinho desse aí, se a gente estivesse próximo dele, alguns desses são maiores do que o nosso Sol. Então, existem estrelas que são absurdamente maiores do que o Sol e elas por conta da distância, que é enorme, a gente considera ela como uma fonte pontual. As fontes extensas, né, é quando a dimensão tem que ser considerada em relação à distância entre a fonte e o observador. Então, por exemplo, uma lâmpada fluorescente. Né? Se a gente estiver próximo dela, então ela agora vai ser uma fonte extensa, porque a gente tem vê o tamanho dela, vê a dimensão dela e isso vai influenciar. Tá? Então tem que ter cuidado com essa definição. Vai depender da distância. Por exemplo, uma lâmpada fluorescente, se a gente estiver próximo dela, ela é uma fonte extensa. Mas imagina uma lâmpada fluorescente numa casa bem longe à noite, né? Você está vendo ali só um pontinho de luz. Então você não sabe se ela tem um tamanho. Então você considera agora ela uma fonte pontual. Tá? Então cuidado com essa definição aí, tá? Existem algumas pegadinhas aí em relação a isso. Os meios de propagação da luz. Tá? Então a luz ela se propaga, né? Através de diversos meios, certo? E aí, ela pode se propagar em meios transparentes. Então, nos meios transparentes, a luz se propaga. E aí, como é que isso funciona? A luz ela vem, atravessa aquele meio transparente e continua praticamente como se não tivesse acontecido nada. Né? Então, você, por exemplo, nessa imagem, consegue ver perfeitamente aí os dedos da pessoa que está segurando essa plaquinha de vidro. Tá? Então, é um meio transparente. Mas pode sofrer pequenas deformações, mas você vê perfeitamente o objeto do outro lado. Existem também os meios translúcidos, né, que é quando ele deixa passar a luz de forma parcial ou meio deformada. Tá? Então você consegue ver que tem algo ali, mas você não consegue identificar com precisão. Por exemplo, nessa imagem a gente consegue ver perfeitamente que tem uma pessoa. Agora, se é um homem, se é uma mulher, se é uma criança, não dá para saber. Tá?
Já os meios opacos, eles não deixam passar a luz de jeito nenhum. Então, por exemplo, aqui nessa janela, a gente não consegue ver nada do que tem do outro lado. Tá? Então, qualquer objeto que não deixe passar luz é um meio opaco. Então, uma parede também é um meio opaco. Tá? Bom, os fenômenos ópticos. São 3 fenômenos ópticos, né? Vamos ver aqui o primeiro, que é a reflexão, tá? E aí esses fenômenos ópticos a gente vai estudar depois eles à parte, tá? Então a gente vai estudar cada um deles aí separado. Então o primeiro fenômeno óptico aí é a reflexão, tá? E aí é bastante conhecido no nosso dia a dia, certo? Pegar exemplos aí dos espelhos, coisa e tal. E aí a reflexão ela pode acontecer de duas formas. A gente tem a reflexão regular, tá? Que é quando os raios de luz vêm, batem na superfície refletora e voltam de forma regular. Ou seja, veja que os raios chegam de forma paralela e saem de forma paralela. Tá? Então isso acontece nos espelhos, no espelho que você tem em casa, tá? Ou qualquer objeto que reflita a sua imagem. Então, um exemplo aí, ó, você tem uma reflexão da paisagem aí num lago, né? E veja que é uma reflexão perfeita, certo? Você praticamente não tem deformações aí. Então a gente diz que é uma reflexão regular. Já a reflexão difusa, veja que ela vai bater numa superfície que não é uma superfície lisa, né? E aí os raios de luz eles vão desviar para lados diferentes. Então eles vêm paralelos, mas são desviados de forma irregular. Tá? Então, um exemplo aí, ó, a mulher aí se olhando no espelho, mas a imagem está toda deformada. Ou então até no exemplo de cima, né? Se a gente jogasse uma pedra aí nesse lago, a água ia começar a balançar e ia deformar toda a imagem, aí a imagem seria de uma reflexão difusa, ok? Bom, o segundo fenômeno é a refração, o segundo fenômeno óptico. Então, a refração é quando ele atravessa o meio. Tá? Então, por exemplo, as lentes, né, feito uma lupa aí nesse caso, que provoca um aumento, a lente de um óculos, né, a água transparente. Então, a refração, a luz ela vai atravessar aquele meio. Veja que na reflexão, no anterior, a luz vem, bate e é refletida de volta. Né? Enquanto que na refração, não, ele atravessa o corpo. E aí ele sofre deformações, certo? Podendo aumentar, diminuir, inverter a imagem. Tá? Então vai acontecer diversas coisas aí. E o terceiro fenômeno é a absorção. E aí essa absorção ela acontece geralmente em objetos de cor negra. Tá? Então, uma camisa preta, né? Essa estátua aí de uma pantera negra, né? Então a cor preta ela é a que melhor absorve a luz. Tá? Então a absorção ela é feita de uma forma muito eficiente em objetos de cor preta. Tá? Então ele absorve aquela radiação. Por isso que quando você usa camisa preta, num dia quente, no sol, você vai sair de camisa preta, você sente muito mais calor do que se você utilizar uma camisa branca, né? Porque a camisa preta ela vai absorver a energia e vai provocar um aquecimento. Tá? Mas observe que mesmo absorvendo, né, ele não absorve totalmente, porque você, por exemplo, na camisa você consegue ver as dobras da camisa, nessa estátua aí você consegue ver que ela é toda angulosa. Né? Então, além dele absorver uma parte, ele também reflete uma parte da luz. Tá? Então, os fenômenos, esses três fenômenos, eles nunca acontecem somente um dos fenômenos. Tá? Então, geralmente acontece os três ao mesmo tempo. Então, tem um pouco de absorção, um pouco de reflexão, um pouco de refração. Tá? Só que um sempre vai se destacar mais que o outro. Por exemplo, no espelho, ele sofre um pouquinho de refração, sofre um pouquinho de absorção, mas também a maior parte vai ser de reflexão. Tá?
Aí aqui eu tenho um exemplo bem interessante de um objeto não, uma substância, né? Que foi criada aí há uns 2 anos, que é chamada de Vanta Black, tá? Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver aí. Tem várias fotos interessantes. Então, o Vanta Black ele é uma substância feita de nanotubos de carbono e ele consegue absorver até 99,965% da radiação luminosa, ou seja, um objeto onde a absorção é praticamente quase de 100%. Né? Então você tem aí muito pouco para chegar em 100% de absorção da radiação luminosa. Tá? Então um exemplo é aqui. Ó. Veja, fizeram um experimento com essa estátua aí, né, esse rosto. Então você consegue ver todos os contornos. Você vê que é um senhor de bigode, de barba, tá? Com uma aparência um pouco triste, certo? E aí eles pegaram essa estátua e cobriram ela com essa substância, com o Vanta Black. E aí ela ficou assim, ó. Então veja que é até estranho, né? Você não consegue ver os contornos. É diferente lá da camisa, da estátua da Pantera Negra, que a gente consegue ver o contorno dele, as formas dele. Aí você não consegue ver. Então é a mesma estátua, mas parece que foi retirado e tem um buraco aí, né? Então você não consegue perceber os contornos. Então essa substância ela é muito interessante o efeito que ela causa. Então pesquisa lá na internet que vocês vão achar várias fotos, né? Até pintaram recentemente um carro todinho com essa substância, ok? Bom, gente, então a gente fica por aqui. Eu vou mandar a atividade para vocês, tá? Um questionáriozinho. Veja que essa nossa aula de hoje ela é praticamente teórica, tá? Então não vai ter nada de cálculo, vão ser só respostas. Então respondam lá direitinho e manda para mim, tá ok? Um abraço a todos e boa sorte aí.